One of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820. Graham Hancock, renomado autor e pesquisador de mistérios antigos, tem sido uma figura proeminente no campo da arqueologia alternativa e da exploração de civilizações perdidas. Seus estudos e investigações muitas vezes o levaram a desafiar as narrativas convencionais e a questionar as teorias estabelecidas sobre a história da humanidade. Agora, em um momento emocional e surpreendente, Hancock faz uma revelação que abala as bases do nosso entendimento sobre a Antártida. A Antártida, o continente mais remoto e inexplorado da Terra, há muito tempo tem sido um local de mistério e especulação. Envolta em gelo e isolada do mundo, essa vasta extensão de terra no extremo sul do planeta é um lugar de contrastes extremos, com paisagens deslumbrantes e temperaturas congelantes que desafiam a imaginação. No entanto, além de sua beleza natural, a Antártida tem sido objeto de diversas teorias e especulações, muitas das quais questionam a narrativa convencional sobre o continente. Assim, no vídeo de hoje, iremos explorar as teorias que sugerem que a Antártida não é o que comumente nos é apresentado. Investigaremos alegações de civilizações perdidas, fenômenos inexplicáveis e descobertas científicas que desafiam a compreensão convencional do continente antártico. À medida que sondamos as profundezas congeladas deste enigma polar, descobriremos o que pode estar escondido sob o gelo, e por que a Antártida continua a ser um lugar de fascinação e mistério para muitos. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde exploraremos as camadas de segredos que envolvem a Antártida e questionaremos o que realmente sabemos sobre esse continente único e enigmático. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. As pessoas sempre se perguntaram quais mistérios podem estar escondidos em regiões inexploradas. No início, as pessoas exploraram a massa de terra em que viviam, subindo rios, avançando através da densa região selvagem e subindo montanhas. À medida que os europeus exploravam mais, navegaram para as Américas, e misteriosas regiões desconhecidas foram reveladas e mapeadas como parte do colonialismo. Eventualmente, os exploradores viajaram para a África, Ásia e Austrália. O último continente a ser explorado e mapeado foram as extensões desoladas e geladas da Antártida, que há muito se suspeitava de existir, mas acabou descartada como um mito até 1820, quando foi finalmente, oficialmente, avistada pelos humanos. Mesmo agora, a maior parte da sua superfície só foi mapeada por satélite. Ventos frios e letais incríveis conspiraram para manter os humanos afastados, o que tornou a área fértil para histórias. Antártida sem gelo. Em 9 de outubro de 1929, um teólogo alemão chamado Gustav Adolf Deissmann estava catalogando itens na biblioteca do Palácio de Topkapi, em Istambul, quando se deparou com um curioso pergaminho localizado entre algum material ignorado. No pergaminho de pele de gazela havia um mapa, hoje denominado Mapa de Piri Reis. O mapa foi desenhado e assinado pelo cartógrafo turco Hacı Ahmed Muhyiddin Piri, também conhecido como Piri Reis, e é datado de 1513 d.C. Reis era um almirante da marinha turca, um marinheiro experiente e um cartógrafo, que afirmou ter usado 20 mapas e cartas de origem para construir o mapa, incluindo 8 mapas ptolomaicos, 4 mapas portugueses, um mapa árabe e um mapa de Cristóvão Colombo. Desde a sua descoberta, o mapa de Piri Reis suscitou intrigas e controvérsias, principalmente devido à presença do que parece ser uma representação da Antártida 300 anos antes de ser descoberta. Outra faceta, se não ainda mais intrigante da aparência da Antártida, é que ela parece mostrar a massa de terra antes de ser coberta por gelo, há mais de 6.000 anos.
Assim, o grande debate foi desencadeado pelo professor Charles Hapgood quando publicou sua teoria sobre o mapa de Piri Reis em seu livro Maps of the Ancient Sea Kings, em 1965. Ele e uma equipe de estudantes da Universidade de New Hampshire estudaram o mapa e encontraram muitas anomalias, como o uso da projeção mercatorial e a inclusão de uma Antártida pré-gelo. Os gregos foram capazes de criar mapas cilíndricos com base no seu conhecimento de uma terra esférica, embora a projeção mercatorial só tenha sido usada pelos europeus no final do século XVI, também foram capazes de usar a astronomia e a geometria para calcular a latitude e a longitude, embora absolutas. A precisão não foi possível até a invenção do cronômetro em 1760. Assim, embora esses dois feitos, por mais incríveis que sejam, pudessem ser explicados pelo uso de mapas e cartas de origem grega da época de Alexandre, nada poderia explicar a inclusão da Antártida. Como resultado, Hapgood propôs que o mapa fosse baseado em materiais anteriores a 4000 a.C., antes de quaisquer línguas desenvolvidas ou civilizações progressistas conhecidas. Esta teoria implica que uma civilização pré-histórica tinha a tecnologia para navegar pelas principais rotas marítimas e mapear o globo com bastante precisão. Hapgood também sugeriu que a representação topográfica do interior dos continentes exigia capacidades aéreas, implicando que a supercivilização pré-histórica fosse mestre náutica e aérea, levando assim mais especulações sobre uma civilização atlante ou alienígena. Contudo, nenhuma evidência foi encontrada para apoiar tais teorias. Os céticos da teoria de Hapgood apontam que o mapa é uma representação da costa sul-americana, apontando para características físicas modernas da costa e do interior, incluídas no mapa do século XVI. Caso contrário, argumentam os críticos, a imagem indicaria que a Antártida e a América do Sul já estiveram ligadas no Uruguai e que a Argentina ainda não existia. Assim, embora este argumento possivelmente rejeite a presença da Antártida no mapa de Piri Reis, foram encontrados outros mapas anômalos que são idênticos ao do continente livre de gelo, como apenas a tecnologia de satélite do século XX foi capaz de identificar. Outras teorias de Hapgood já foram descartadas, como a teoria da mudança polar, na qual ele afirmava que uma mudança repentina na inclinação do eixo de rotação da Terra em 9500 a.C. poderia ter resultado no deslocamento da Antártida, enviando-a centenas de quilômetros ao sul e resultando na alteração de seu clima de semitemperado para gelado. Todas as evidências sugerem que esta mudança não poderia e não ocorreu. Civilização não descoberta? A verdadeira questão é se a Antártida é ou não o continente identificável no mapa de Piri Reis ou em qualquer outro mapa anômalo. Se for assim, poderia o mapa de Piri Reis ter sido baseado nos documentos de uma civilização pré-histórica ainda não descoberta, que poderia possuir tecnologia que lhes permitisse viajar e mapear o globo com precisão? Independentemente da verdadeira origem das fontes, uma coisa é certa: este mapa abre o debate sobre como vemos a nossa própria história e quais dessas visões, se houver, são precisas. Antigas florestas tropicais na Antártida. Quando os dinossauros habitavam a Terra, há 90 milhões de anos o planeta era muito mais quente, incluindo a Antártida no Polo Sul. Mas numa reviravolta surpreendente, os investigadores descobriram evidências de que a Antártida também sustentava uma floresta tropical pantanosa na altura, de acordo com um novo estudo. Os pesquisadores capturaram uma fatia do fundo do mar usando uma plataforma de perfuração a bordo de um navio de pesquisa polar no Mar de Amundsen, na Antártida Ocidental, entre fevereiro e março de 2017. A amostra de sedimentos foi coletada perto das geleiras Pine Island e Thwaites, e assim as tomografias computadorizadas do núcleo do sedimento revelaram amostras imaculadas de solo florestal, pólen, esporos e até mesmo sistemas radiculares tão bem preservados que puderam identificar estruturas celulares. O solo incluía exemplos de pólen das primeiras plantas com flores encontradas perto do Polo Sul. E ainda sua argila de granulação fina e lodo foi datada em 90 milhões de anos atrás. Durante as avaliações iniciais a bordo, a coloração incomum da camada de sedimentos rapidamente chamou nossa atenção.
diferia claramente das camadas acima. Encontramos uma camada originalmente formada em terra, não no oceano, disse Johann Klages, autor do estudo e geólogo do Instituto Alfred Wegener. Os cientistas sabem que durante a era dos dinossauros as condições eram mais quentes. A era do Cretáceo Médio, de 80 a 115 milhões de anos atrás, foi o período mais quente para a Terra nos últimos 140 milhões de anos, disseram os pesquisadores. A superfície do mar provavelmente atingiu 35 graus Celsius em áreas tropicais, e o nível do mar estava 170 metros mais alto do que é agora. Mas não houve nenhuma evidência sobre como eram as condições no Polo Sul. Assim, esta é a amostra mais meridional do período Cretáceo recolhida até agora, revelando como era a Antártida entre 83 e 93 milhões de anos atrás. A preservação desta floresta de 90 milhões de anos é excepcional, mas ainda mais surpreendente é o mundo que ela revela. Mesmo durante meses de escuridão, as florestas tropicais, pantanosas e temperadas conseguiram crescer perto do Polo Sul, revelando um clima ainda mais quente do que esperávamos, disse Tina van de Vliert, coautora do estudo e professora do Departamento de Ciências da Terra e Engenharia do Imperial College London. Os núcleos de sedimentos podem registrar muitas informações sobre o clima, agindo como uma cápsula do tempo para temperatura média, precipitação e vegetação. Assim, para ter uma ideia melhor de como era o clima nesta fase mais quente do Cretáceo, primeiro os pesquisadores avaliaram as condições climáticas em que vivem os descendentes modernos das plantas. As descobertas pintam um retrato incomum do Polo Sul, onde a costa oeste da Antártida estava livre das calotas polares que a cobrem agora, e em vez disso, florestas tropicais pantanosas cobriam a área. A temperatura média diurna era de 11 graus Celsius. Embora isso pareça ameno para nós, é incrivelmente quente para um local próximo ao Polo Sul, onde as temperaturas diurnas atuais oscilam entre 60 e 10 graus negativos. E como salientam os investigadores, está apenas 2 graus mais quente que a Alemanha neste momento. A camada de gelo da Antártida não existia naquela época. As temperaturas dos rios e pântanos estavam provavelmente em torno de 20 graus Celsius, e a temperatura do verão antártico provavelmente estava em torno de 18 graus Celsius. Eles estimam que as chuvas atingiram cerca de 2,5 metros por ano, quase o mesmo que no país de Gales hoje. As florestas eram semelhantes às encontradas agora na ilha sul da Nova Zelândia, disseram os pesquisadores. Mas como é que a Antártida sustentou florestas tropicais temperadas sem luz solar durante todo o ano? Mesmo há milhões de anos, o Polo Sul suportou o que é conhecido como uma noite polar de 4 meses, quando nenhuma luz solar pode ser vista. Assim, os pesquisadores investigaram os níveis de dióxido de carbono que estariam na atmosfera na época e descobriram que o dióxido de carbono atmosférico era muito maior do que o esperado com base nos modelos climáticos existentes. Para você ter noção, o dióxido de carbono tem um efeito de aquecimento na atmosfera e no planeta, criando um efeito estufa ao reter o calor do Sol. Assim, a elevada quantidade de dióxido de carbono, combinada com uma Antártida sem manto de gelo e coberta de vegetação, criou as condições certas para um ambiente de floresta tropical. Agora sabemos que poderia facilmente passar 4 meses consecutivos sem luz solar no Cretáceo. Mas como a concentração de dióxido de carbono era tão elevada, o clima em torno do Polo Sul era, no entanto, temperado, sem massas de gelo. Disse Thorsten Bickert, coautor do estudo e geocientista do Centro de Investigação Marum, da Universidade de Bremen. Mas os cientistas ainda não sabem o que fez com que a Antártida arrefecesse o suficiente para formar mantos de gelo, o que os leva ao próximo desafio. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que a Antártida tem mais mistérios a serem revelados? O que esperar? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.